do marido todo dia, você vai pagar só o mínimo. Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto com uma oração de agradecer a Deus por ter permitido nós mais uma vez aqui neste local aqui, esse recinto, para nós estudar um pouco da palavra dele. Vamos continuar o estudo da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, acho que é o versículo 28, por aí, acho que nós fomos até o versículo 27, deixa eu dar uma olhada aqui. Nós paramos no versículo 27, vamos continuar o versículo 28, se Deus permitir. E vamos orar ao Senhor, que Ele nos abençoe. E abençoa também amanhã a nossa ida lá também, na hora dessa, lá no culto, lá na Areia Branca do Marcos. E que Deus nos abençoe nisso também. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por mais este momento que está nos concedendo. E sabemos, Senhor, que isso é da Tua vontade, que nós venhamos aqui neste local para Te louvá-los, para examinar a porção das Tuas palavras, e nos abençoa como nos temos abençoado as nossas vidas, a vida visitante, inclusive a minha sogra, pedimos a favor dela, a família dela em Rio Claro, a família nossa aqui, a família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, e toda a família dos irmãos. E pedimos em favor das igrejas também, que reúne neste dia, cada igreja no seu local, e os dirigentes, os líderes, né, os pastores. Pedimos em favor dos governantes também, que governam a nação, os estados, município. E nós aqui agora, nesse momento, Pai, com perdão de nossos pecados, nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho. Amém. Então vamos começar com o hino 243. Vida eterna.
no 60, número 60.
Amém. Até quando Deus permitir. Então eu falei, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 28, página 1230. Nós estamos estudando nas quarta-feira essa epístola de Paulo aos Romanos. A página aqui é 1230. Vamos ver então. Vamos ler o 27 primeiro também. Romanos. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado?
porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, aqui no versículo 28, fala aos irmãos que o evangelho, ele é muito sério. O evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E poucos são os que dão ouvido para a palavra de Deus, ao evangelho. Poucos. Entre a multidão ao mundo, e cada setor de um grupo de pessoas ou famílias, são poucos que dão ouvido à palavra de Deus. Isso é o evangelho de Jesus Cristo, falando dele, que fala de sua chamada aos pecadores ao arrependimento. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos pais. E também lá em Efésios, não precisa, eu vou ler rápido, 4, 7, diz assim, ó, Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo, quer dizer, conforme a medida do dom de Cristo. Então aqui revela aqui para nós, cristãos, e não os cristãos também, uma verdade fundamental da teologia cristã, que é a graça de Deus, é a dádiva de Deus, a graça de Deus em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo não há graça, não há misericórdia, não há salvação, nada. Homem nenhum, nem nós merecemos, mas tudo pelo amor de Deus, pela misericórdia. E também a misericórdia de Deus, os dons de Deus, é distribuída de forma individual. O dom de Deus, a salvação de Deus é dividida em individual. Cada um de nós, de vocês, ou de onde que esteja as pessoas que estiver ouvindo, até onde que alcança essa live, a cada um, de uma forma assim, é para cada individual, e proporcional à medida do dom de Cristo. Não é por merecimento nosso, merecimento de alguém, é a medida do dom de Cristo, é Ele, a cada um que Ele distribui. Um tem mais talentos, outro tem menos, um tem mais dons, outro menos, mas falando de salvação, é todos iguais, que nenhum merece a salvação. Porque se Deus for dar o que nós merecemos, o que o homem merece, vocês já sabem o que é. Alguém responde? A condenação. O inferno, a condenação eterna. É isso que nós merecemos. Mas só que, por nós termos o Espírito Santo habitando, como uma parcela adiantada de que é o Consolador, que nós temos o Senhor Jesus Cristo, por esse motivo nós não vamos ser condenados ao inferno. Ele fala no 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Quer dizer, os dons e a chamada de Deus não estão sujeitos a uma mudança do agir da parte de Deus. Deus, Ele não muda. Se Ele disse que a salvação é através do Filho dele, do aceitar o Filho dele, aí acabou.
Não vai pensar como o homem pensa, a humanidade ou alguns, que chega no dia, Deus, quem sabe Deus é bom, Deus é misericordioso, me dá um lugar no céu. Me dá um lugarzinho no céu. No céu não tem lugarzinho. O céu é infinito. Ele dá para aqueles que aceitam o chamado de Jesus, que crê no Filho dele, porque ele enviou o Filho dele para pagar os pecados na cruz. Então, se aceitar, bem, então ele tem um lugar no céu eterno e não perde. Para os cristãos, a palavra de Deus oferece grande segurança. Que mais? Encorajamento e fé. Ele nos dá coragem, ele nos faz que nos dê ânimo. Se nós viemos aqui, irmãos, é porque ele trouxe, ele deu as pernas para nós andarmos. Devemos agradecer a Deus todos os dias por lhe ter as pernas para andar, e nós não estamos deficientes numa cadeira de roda, de nos dê saúde, e nos dá o recurso para nós servir a Ele, nós cristãos. E Deus não quer, Ele não se agrada com ninguém que serve Ele obrigado, por cobrança. Ele quer que venha por amor. Olha, a irmã Rosa, desculpe falar o nome dela, ela veio com uma dificuldade danada. Vem, eu fico olhando aqui, vem com jeitinho, vem com cuidado. O irmão Antônio também tem dificuldade, ele vem de lá e tem dificuldade. Mas por isso, por amor a Cristo e a igreja dele. Amém? Então, agora, e a vocação também aqui se refere-se ao chamado especial de Deus. Eles têm uma vocação, irmão, um chamado especial. Quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados. Quando ele disse isso, irmãos, o chamado de Deus é para um propósito específico, enquanto os dons e os talentos são algo que vem de Deus. Isso é depois. A salvação vem primeiro. Quanto mais nós procuramos Ele, quanto mais nós oramos, quanto mais nós cultuamos, quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais nos aprendendo, Ele vai nos dando algo. Quanto mais obedientes nós somos, Ele vai recompensando com bênçãos. E além da vida eterna, irmãos, para que nós desfrutamos desta vocação, servindo a Ele mesmo. Ele nos deu a salvação, Ele nos deu essa vocação para nós desfrutarmos dela, mas servir a Ele mesmo, dando testemunho e compartilhando com os demais essa vocação, essa salvação. Em todo lugar que Deus nos colocar, não esquece, fala de Cristo. Fala de Cristo. Aqui ele fala no 30 assim, porque assim como vós também antigamente foste desobedientes, mas já fala, quem é que não foi desobediente, quer dizer, sem obedecer o chamado de Deus? Nós todos fomos. E nós hoje, como cristãos, como filhos, nós não somos tão obedientes. Obediente 100% foi o Filho unigênito, o Filho dele, com letra maiúscula, Jesus Cristo. Mas nós devemos estar num propósito, numa intenção de ser obediente a Ele, procurar não errar muito o alvo. É isso que ele que agrada a Ele. Então, antigamente foste desobediente a Deus, porque não estava em amizade com Deus, estava em inimizade, nós estávamos com Deus, nós éramos inimigos de Deus.
Mas para nós, aquele tempo religioso, nós éramos amigos. Achavam que nós éramos. Mas não, irmãos. Mas agora, ele fala, mas agora, então tem um agora. Então quer dizer que não é que você nasce, vem para este mundo, não tem nenhuma mudança, não passa por um novo nascimento. Olha bem, tem que passar, porque Jesus disse para Nicodemos, necessário vos nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aí você note bem, todos que vêm a este mundo, ele precisa, ele tem necessidade de ter um novo nascimento. Aí agora que alcançaste este novo nascimento, a misericórdia dele, então nós não vamos ser mais desobedientes. Agora aqui, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Corresponde ao mundo gentio, que vivia fora das promessas de Deus durante mais ou menos 4.000 anos do Antigo Testamento. Viviam. E depois veio Jesus Cristo. Depois, agora, quando começou 2000, veio Jesus Cristo a este mundo. Então, ele está referindo-se aqui à incredulidade de Israel. Mas sua incredulidade não é devida à sua misericórdia, que foi outorgada, quer dizer, ou concedida aos gentios. Eles rejeitaram, eles crucificaram, veio para eles rejeitaram, aí a misericórdia foi concedida aos gentios. E nós aqui, irmãos, que Deus já tinha planejado desde o princípio da criação, desde antes da fundação do mundo, Deus já fez o plano da salvação, que fala para trás, que nós já vimos, Romanos 8, o que antes, fala aqui Dante, então vamos falar o que antes ele conheceu, a este também ele chamou, predestinou e glorificou. 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia vós demonstrada. Então pertence outra vez a Israel, e o fato de que eles estejam até agora na incredulidade. Como nação, eles estão até agora na incredulidade. Tem judeus convertidos, tem judeus salvos, mas como nação ainda não. E isto mudará no final, quando Cristo Jesus voltar. Aí a nação, o remanescente de Israel, dos judeus, vai aceitar. Deus agora trabalha com a igreja. Era para ser com ele, Deus agora trabalhando com a igreja. A igreja agora que está evangelizando. Como eu falei aquele dia, em cada local tem uma igreja de Cristo. Está espalhada para a face da terra. Em cada local, cada lugar tem alguém, uma igreja pregando a doutrina dos apóstolos. Vocês podem prestar atenção, em cada cidade tem, em cada estado tem. Está cheio. Tem irmãos que nós vamos conhecer lá na Glória, querendo conhecer. Conhece bastante. Eu tive o privilégio, nós, irmão Paulo, conheci bastante lá em Três Lagoas, o dia que nós fomos lá. É interessante, eu falei isso onde foi na casa da Maldete, ou no Rock, eu não sei. Que lá no Rock nós estudamos assim, não precisa nem usar a Bíblia, só falando, eles escutando e eu explicando como é que a vida cristã, falando, então explicando, falando, fim da oração. E lá na Maldete fizemos um estudo já mais completo, porque a gente não deu para falar nada. Então ainda despedida fizemos um estudo no Evangelho de João capítulo 14. Então, os irmãos, aqui, então Deus agora trabalha conosco, a igreja, que ele falou lá em Mateus 11, 28, ide, falou para a igreja, para os discípulos, ide. Olha onde que está esse ide, irmãos. 2025 anos. Ide.
fazei discípulos, mais ou menos, né? Ides, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai e do Filho. Ide, fazei discípulos, para a igreja, ó, para vocês ir. Ia começar a igreja, quando Cristo estava organizando, fazendo a igreja. Quem é o fundador da igreja? É Jesus Cristo. Homem não funda a igreja, é Ele. Ele está no alicerce, é a rocha. Quando eu disse para Pedro, não és Pedro, uma pedrinha, um cascalho. Sobre esta pedra, aí a pedra da esquina, edificarei a minha igreja. Então a igreja é edificada em Cristo. Aí ele disse para a igreja, vai, fazei discípulo, quer dizer, fazei que pregar o evangelho faz que alguém se converte, se torna discípulos. Aí vai batizar, batiza, e depois vai ensinar o evangelho, ensinar a doutrina, ensinando tudo, como andar nos caminhos do Senhor. E nós precisamos de aprender muito de andar no caminho do Senhor. Não é só saber a teoria a pessoa muito sabe, conhece, mas a prática, andar nos caminhos do Senhor, evitar errar muito, saber o que agrada a Ele, o que não agrada a Ele. Então, irmãos, aqui a propagação do Evangelho e que se estenderá ao mundo todo, vai para o mundo todo. Israel está no plano de Deus, que no reino futuro o Senhor trabalhar com ela na grande tribulação, antes de chegar no reino milenário. É o ponto de partida no início do reino milenário, depois que ela ter aceito Cristo Jesus. E hoje, feliz aquele que levanta a mão para Cristo, mas a mão com o coração, não só fisicamente, irmão. Levantar mesmo. Eu quero seguir esse Cristo. Eu aceito Ele. Feliz, porque não sabe que momento que Ele vai chamar. A ver, nós estamos aqui hoje, todos uma vez, amanhã já não tem mais algum de nós. Morre muita gente. Cada um tem a hora marcada. Deus tem a senha de cada um, e essa senha nós não sabe a senha do outro, nem a dele, nem a minha senha eu sei. Ele sabe, ninguém de nós. Quando nós pegamos senha para o lugar, passar em médico e outras, etc., outras no mercado, em açougue, assim, né? Aí eu tenho a minha senha, que espera, vai chegar a minha vez. Mas essa senha ninguém sabe e ninguém quer saber. Imagina se nós soubesse. Então, 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar misericórdia. Então quer dizer que pegou lá de Adão e Eva, ele encerrou, tá? Quando Adão caiu, fala aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21, por aí, a raça humana caiu. Então ele encerrou, todos estão debaixo da desobediência. Para com todos, aí então para ele usar para com todos, ele usar de misericórdia. Deus usa de misericórdia, mas a pessoa precisa abrir o coração. Ele é misericordioso, mas não vai pensar que por Deus é misericordioso, ele vai levar tudo para os céus. Não leva. Não leva. Tem que abrir o coração da alma. Então Paulo afirma aqui que Deus permitiu que todos os judeus, quanto a gentios, que são estrangeiros, nós estamos no meio, se entregaram à desobediência, todos. Então nós nascemos debaixo da desobediência. Ninguém nasce anjinho, ninguém é inocente. O próprio salmista disse isso. O único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse nasceu da virgindade de Maria, ela continuou virgem, gerado pelo Espírito Santo. Esse foi ele, porque ele veio para assumir a nossa culpa, porque se ele fosse um pecador, não poderia. Um pecador vai pagar o pecado do outro, né?
nem os apóstolos, ninguém podia ficar na cruz lá, eu quero pagar o pecado, a culpa de vocês, não é? E a dele? Não, alguém que não tinha pecado. A palavra que encerrou sugere que Deus deliberadamente colocou todos os seres humanos sob o domínio do pecado. Ele permitiu. Então, vocês querem ir no pecado? Vai. Deus tem poder de não deixar. Ele tem poder de travar tudo. Ninguém vai pecar mais. Mas não. Você quer, se não quer endurecer o coração, então ele faz que endurece mais ainda. Não para condená-los, mas para revelar a sua misericórdia. Que a misericórdia de Deus era infinita. Poucos que reconhecem isso. Que lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são, plural, a causa de nós não sermos consumidos. Imagina, a misericórdia deles são a causa. Consumido, quer dizer, condenado lá no inferno. Ninguém vai consumir lá. Quer dizer, consumido lá. Não sai mais de lá. Pode fazer o que for. Irmãos, a desobediência, ela é uma prisão, da qual ninguém pode ser libertado sozinho. Ninguém consegue sair da prisão sozinho. Tem que alguém libertar. E esse libertar aqui dessa prisão é só Jesus Cristo. Então, quanto que religião, mas está preso, está na escravidão, confiando nas suas obras, nas boas obras. Confia no seu talento, no meu pai falar, cada um confia no seu taco. Não, ele tem que confiar em Cristo. A oferta de misericórdia de Deus não é restrita a um grupo escolhido, só um grupo, só para ele. Não. Mas estendida a toda. Ele veio para o que era seu, que eram os judeus. Para depois eles expandiram o evangelho, mas eles condenaram, crucificaram, não aceitaram. Aqui indica que a condição na aceitação do Filho de Deus, que se trata com a salvação eterna, a família humana, tanto o judeu como os gentios, só é através do arrependimento genuíno. Tanto não tem raça, tanto uma raça, tanto o outro, tanto rico como pobre, tanto velho como novo. Todos precisam da misericórdia de Deus. Então, tem que ser atrás de arrependimento. O arrependimento deve ser maior que o pecado. Não é um arrependimento superficial. O arrependimento que ser profundo, que traz tristeza, traz lamento. Quando a gente peca, a gente fica triste. Pecar contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Primeiro, todas as coisas que vamos fazer, se ofende uma pessoa, um irmão, ou a esposa e vice-versa, o marido, uma criança, tudo. Primeiro é ele que foi afetado. Depois, tudo. Então, Jesus Cristo é quem salva através de sua morte e ressurreição. A morte de Cristo é a ressurreição da tumba. Ele oferece salvação a todos que creem nele, de graça, gratuitamente. Jesus Cristo, ele salva gratuitamente. Ele não exige, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Depois que a pessoa aceita Jesus Cristo, ele quer segui-lo, aí ele vai procurar cada um
do seu modo, assim, da sua força, do seu aprendizado, da sua dedicação, ele vai começar a obedecer. Conforme ele vai aprendendo, ele, através de oração, aí ele vai obedecendo a Cristo. Aí no 33 ele fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Exclamou aqui, admirado aqui, ó, uma admiração. Então Paulo fala com admiração aqui sobre a riqueza, as riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Esta profundidade está além da nossa compreensão. Por mais que nós estudamos, por mais que nós estamos perto de Deus, de Deus em Cristo, por mais que nós frequentamos cultos, por mais que nós vamos crescendo na vida espiritual, mas nós nunca vamos chegar a total conhecimento de Deus. Às vezes nem lá nós não vamos ter assim aquele entender bem como Deus é, porque Deus é infinito, ele não tem como expressar, não tem. Nós procuramos esclarecer que a misericórdia de Deus até que está no nosso alcance, entendimento que está escrito, mas é muito mais do que a gente pensa, irmão. Se a gente pensar, Deus fez tudo do nada, fez o mundo do nada. Você olha assim, todas as coisas que a gente vê não é por acaso. Uma formiguinha, você olha, quem é que fez formiguinha? Foi Deus que criou tudo. A gente olha para os pássaros, passarinhos, eu fico encantado, eu vejo, né, então deu essa chuva. O que aí semeou lá? É soja, né? Acho que é, não sei, né? Deixa eu ver, aproveitou já, deu a cachuva e pronto. Esse sol que deu para você ver as plantinhas, aquela carreirinha assim, ó, o sol cresce. Não, aquele tempo eu não olhava esses detalhes, todos nós trabalhamos bastante na roça, mas hoje a gente vê os detalhes, o sol, ela cresce, tudo agradecendo, agradece. Irmãos, não tem como a gente entender isso. Você planta coisa e depois nasce. Você plantou o Espírito Santo dentro de nós, nasce, sai, dá frutos. Deus, quando na conversão, Jesus, ele planta o Espírito dele, o Consolador, dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E sai para fora, cresce, dá frutos. Abre a boca para falar. Então nós não podemos compreender pelo intelecto humano, o nosso intelecto, somente pela revelação que vem do Espírito Santo, que diz na Bíblia. O 34. Por quê? Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quando tem um ponto de interrogação, qual é a resposta? Ninguém, não. Ninguém. Ou quem foi seu conselheiro? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. 3 deuses? Não. Um só Deus manifestado em 3 pessoas. Porque lá em Gênesis ele fala: façamos. Ué, quem não entende, pensa aí. Deus não é sozinho, como é que façamos, plural. Então ali está a trindade, irmãos. Respostas: ninguém. Como pode conhecer a mente do Senhor? É por meio um pouco da revelação do Espírito Santo, que não teria sido ninguém. Não teria. Então, né, de acordo, nós vamos estudando. Cada vez que eu estudo um capítulo, eu volto, eu vou entendendo mais e vou engrossando mais, vou comentando mais, aumentando. Então, Deus não precisa de conselheiro, pois Ele é perfeito em sabedoria, nós precisamos, e conhecimento também. Desde o passado ao futuro, Ele conhece os nossos pensamentos. É interessante. O que nós vamos pensar amanhã já é um absurdo a gente
calcular isso, né? Não, irmãos. Quando ele vai pensar no fim da vida, o que a gente vai pensar? Ele já sabe nossos pensamentos. Ele conhece nossos corações. Portanto, a mente de Deus é inexplicável para a mente humana. Que a mente nossa, ela é finita, não é infinita. Ela é fraca. Que mais? É pecaminosa. Porque nós pensamos coisas que não deve pensar às vezes. (35) Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Irmãos, lá em Gálatas 6, 7, 8 diz: o que semeamos, colhemos. O que semelhamos, colhemos. Gálatas 6, 7, 8. Então o apóstolo Paulo lá falou, que aqui também é no Romanos, é o apóstolo Paulo que escreveu: não erreis. Pronto, ele já põe 2 pontos. Bom não errar. Põe freio, não errei. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmão, aqui na terra, neste mundo que nós estamos vivendo, o que nós semear aqui, nós vamos colher aqui mesmo. Se nós semear vento, vai colher tempestade. Tudo que nós fazer, não é que nem vai perder a salvação, vai para o inferno por causa disso. As coisas que você faz aqui, muitas vezes paga aqui mesmo, porque lá no inferno vai pagar por não aceitar Cristo. Aquele que rejeitar Cristo, por mais bom que ele for neste mundo, mais religioso que ele seja, nem que dê o corpo para ser queimado, ele vai para lá. Que sem Cristo ninguém vai para o céu. Dizer, irmão, é um absurdo. Quando eu morava em Bauru, eu escutava, não vou citar o nome dos atores, essas coisas, morria e falava: está tocando sanfona lá no céu, fazendo quadrilha lá, ou está contando piada lá no céu. Pense, mas que céu é esse? Faz o que quer aqui tudo, depois vai para o céu lá e vai fazer os anjos dançar. Ai, isso é pecado. Imagina só, então quer dizer, não existe inferno. Você vai no velório, você não vê alguém falar. Porque, irmãos, a gente imagina, sabe, morreu uma pessoa, se você não vê que os frutos dela não deu fruto de arrependimento, pelo jeito de ver, então você imagina, essa não foi para o céu, não salvou. Só que você não pode falar, porque se ela arrependeu antes de que no ladrão da cruz, o malfeitor, que Jesus hoje estará comigo no paraíso, porque até na casa da Marlene, no marido, fez um estudo muito bom lá também, lá foi: hoje estará comigo no paraíso. Então, a Bíblia diz. Agora, irmãos, marido é Marlene, que eu estou falando, a prima da minha mulher. Olha, irmãos, é muito sério a vida. Então nós devemos orar por eles. Agora no 8 ele fala: porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. E muitos crentes cristãos semeiam na carne. Semeia ou não semeia? Às vezes eu semeio. Tudo que você faz na carne, você vai colher corrupção. Agora, mas o que semeia no Espírito, não pode ser na prática direta, só semear na carne. Então, porque nós estamos nessa vida, nesse corpo aqui, é claro, nós erramos, semeamos na carne. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então refere-se à criação, ao seu conhecimento perfeito. Sua presença está em todas as partes.
Deus está aqui, está na igreja lá em Sul de Minas, está em Pereira Barreto. Onde está a igreja, ele está. E onde está as pessoas individual que são convertidos. Às vezes a igreja que não tem o Cristo como cabeça, pode ter muitas igrejas mortas por aí, mas está pregando o evangelho. Todas as igrejas têm os salvos, irmãos. O que não é contra nós é por nós. Aí ele fala, ele sozinho é a primeira causa e ele só merece toda a glória. Amém, amém. Terminou. No próximo, ou continua o capítulo 12. Acho que é melhor acabar a Epístola aos Romanos, que eu estava querendo estudar 1 Samuel. Estou estudando lá, estou gostando muito. Lembrando o pastor Antônio, lembrando que no começo, 1 Samuel, a Isabel pediu para ele estudar Samuel. É muito história boa. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então vamos louvar o Senhor. Agora é o hino. Eu ia mudar o som para pegar o barulho do ventilador. Esqueci, vai sair muita zoada para acabar em casa. Eu esqueci. $270. Então amanhã, se Deus permitir, vamos lá, Maria. Jesus, Senhor, me
Termina com oração, irmão Paulo. Senhor, nós queremos igreja agradecer agradecemos por esses filhos que possa abençoar. Abençoe a igreja também no fim da manhã, o Senhor possa proteger cada um de nós, pedimos pelo futuro dessa igreja, pelo futuro. Agradecemos pelo pastor, a direção. Amém. Que o Senhor possa preservar de saúde, de vida, até o dia que o Senhor quiser. Amém. Agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, por estar aqui, nesse privilégio de poder confiar, de contar, e pedir a Deus tão forte, poderoso, que pode todas as coisas, nos recebeu pelo Filho, Senhor Jesus Cristo. Pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.